Fala pessoal, tudo bem com vocês? Timão valente, hein? Segura o empate com 2 jogadores a menos. O Grêmio não soube aproveitar e a arbitragem foi bem polêmica. Vamos falar sobre isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Já vamos falar desse empate polêmico em relação à arbitragem, mas antes eu queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que eu uso para me manter informado sobre tudo que está rolando. Lá você encontra notícias, estatísticas, resultados e a grande novidade da temporada, né? A transmissão ao vivo e de graça do Campeonato Francês, além da Bundesliga temporada 2020 e 2021. Então, não perde teu tempo, eu vou deixar o link aqui na descrição, você baixa gratuitamente e serve para qualquer celular. Para mim, 3 frases resumem esse Corinthians e Grêmio, empate em 0-0 na Neoquímica Arena. Uma superação corintiana, valentia dos jogadores do Timão, um fiasco do Grêmio, que não soube aproveitar os 2 expulsos pelo adversário, e uma arbitragem bem questionável do senhor Caio Max Augusto Vieira. Para mim, isso resume o que foi o jogo. E não tem como tirar do contexto a arbitragem. A arbitragem ela foi ruim e eu ouso dizer que para os dois lados. Eu sei que vai ter corintiano e gremista que vai se sentir mais prejudicado, eu vou aqui falar de todos os lances daquilo que eu vi, mas a falta de condução, a falta de critério fez com que o jogo ficasse desigual. Em que determinado momento ele tenha expulsado 2 jogadores do Corinthians naquele momento e que... Será que foi a melhor decisão? Bom, primeiro que o Darlan comete uma segunda falta no Otero, uma falta para cartão amarelo, em que ele não aplica. Ele não aplica a falta no Darlan. Ali o Darlan tinha que ter sido expulso, jogador do Grêmio. Só que na sequência tem uma entrada muito dura do Marlon no Matheus Henrique. Tem gente que defende que foi um lance ocasional. Eu não consigo ver assim. Logo no primeiro lance eu já vi um bico na canela do Mateuzinho, que muitos entendem como acidental, eu não. Eu acho que ele foi no mínimo imprudente, temerário, enfim, usou uma força excessiva, que é o critério, né, passível do cartão vermelho. Só que o árbitro só decide aplicar o cartão vermelho depois da consequência. O que alguns árbitros entendem, né, dessa forma, por quê? Porque ele viu a chegada. Quando ele percebe a consequência, que foi a canela do Mateuzinho rasgada, e foi um lance horroroso, muito feio, ele percebe a intensidade de que o Marlon chegou de uma forma desproporcional na jogada, passível de cartão vermelho. Então por isso ele toma a decisão de aplicar o cartão vermelho, na qual eu considero correta. Então até aí o Marlon havia sido bem expulso. O Darlan tinha que ter sido e não foi. E o Renato demorou para mexer, né? Foi trocar só no intervalo. Pois bem, aí nesse momento a gente tem um erro para um lado, né, e depois um acerto. Aí no último lance do primeiro tempo, o Cantillo puxa o Jean-Pierre numa reposição de bola e trava o que eles consideram, né, como um ataque promissor, um contra-ataque, né, para ser mais lógico. O Cantillo já tinha cartão amarelo. Ali, se o árbitro aplicasse a regra, foi no último lance do primeiro tempo, o Cantillo também estaria expulso. E ele deixa de expulsar o Cantillo. Então, eu também entendo o torcedor gremista que reclamar que o Cantillo não foi expulso nesse lance. Aí vem o segundo tempo e o Otero é expulso corretamente pela falta que faz. Ele impede o Luiz Fernando de entrar na área, puxando, dá um trançapé por baixo, mas aí ocasional, mas puxa por cima o jogador do Grêmio, fora da área, mas ele está adentrando a área. Esse puxão, ele caracteriza um lance, uma conduta antidesportiva, portanto cartão amarelo, ele já acabou expulso. Só que aí na origem da jogada tem uma falta do Orejuela, que ele não marca. Isso não é lance para VAR, tá? O VAR não pode voltar atrás nesse lance, mesmo que tenha sido um lance de expulsão, só que não foi um cartão vermelho direto, né? Foi uma expulsão consequente do segundo cartão. Então, esse lance na origem, o VAR não pode acionar para voltar. Mas tem o erro do árbitro de não ter marcado a falta na origem, e aí depois, consequentemente, a expulsão do Otero. Bom, o árbitro, como eu disse, foi ruim o jogo inteiro, o tempo inteiro, em conduções, em critérios, enfim, não foi uma arbitragem boa, definitivamente não foi. E aí a gente tem, no saldo disso, 2 expulsões do Corinthians, nenhuma do Grêmio. E o jogo fica desigual. Aí é que tá, não ficou. O Grêmio estava jogando melhor quando tinha 11 contra 11. O Grêmio botou a bola no chão, o Grêmio criou oportunidades, mais na bola parada, mas criou.
chegando mais ao ataque, o Jean-Pierre teve algumas chances, aliás o Jean-Pierre estava jogando muito bem no primeiro tempo, até que o Renato Portaluppi, para mim, faz a principal modificação que acaba repercutindo negativamente no time. Ele coloca o Pinares, que é um chileno que está estreando e tudo mais no meio campo, no lugar do Darlan, que ele precisava tirar porque já estava com cartão e já era para ter tomado o segundo, ou seja, expulso. Só que ele recua o Jean-Pierre, que jogava de volante na base, fato. Ele sabe jogar nessa função, mas é um desperdício, né? Ele mata o time do Grêmio quando ele faz isso. Ele avança o Pinares, recua o Jean-Pierre e o Grêmio perde todo aquele poderio ofensivo de criatividade que vinha tendo. E aí, a partir dali, não só isso. Depois, no segundo tempo, o Grêmio ficou muito afobado, com erros na tomada de decisão. O PP tentou se deslocar para o meio, para as pontas, e não conseguiu ter a mesma efetividade. Não conseguiu ser aquele jogador, e também porque, a gente precisa falar, o Corinthians se fechou muito bem. E aí a gente tem que celebrar aqui atuações de alguns jogadores. O Bruno Mendes entrou bem, viu? A gente viu um Corinthians muito abnegado, muito, envolvido no jogo. Se tem uma coisa que o torcedor corintiano valoriza, que é essa raça e essa entrega, hoje ela aconteceu. Hoje esses caras estão de parabéns. E me parece que era uma das coisas que o Wagner Mancini queria resgatar, né? Esse jeito de jogar do Corinthians. Porque tudo bem jogar mal, tudo bem não, né? Mas às vezes acontece de jogar mal, de perder. O problema é aceitar a derrota. E o Corinthians, mesmo perdendo 2 jogadores, não aceitou. Inclusive, criou a melhor chance do jogo. O lance do Fagner com a defesa do Vanderlei foi plasticamente maravilhoso. E vejam só, o Grêmio com 2 a mais não obrigou o Cássio a fazer uma defesa nesse nível. As bolas passando perto assim, do gol do Cássio, ele fazendo algumas intervenções só. O Corinthians ainda assim conseguiu incomodar dentro da área gremista. E nessa jogada o Fagner faz o certo, ele chapa, tira do goleiro que está no outro lado do gol, mas o Vanderlei foi gigante, o Vanderlei foi enorme, foi espetacular, ele teve um reflexo absurdo, fez a leitura da jogada correta e conseguiu defender praticamente um pênalti, né? Porque o Fagner estava no meio da área, conseguiu tirar do goleiro e o Vanderlei foi lá buscar. Mas se a gente fosse, contabilizar aí, o Corinthians poderia muito bem ter inclusive vencido o jogo. Olha o que nós estamos dizendo. O Grêmio foi com os titulares, tinha uma possibilidade de preservar, porque tem Libertadores na quinta-feira contra o Guarani do Paraguai, mas o Grêmio está de olho no Brasileiro também, resolveu colocar força máxima e dificultou para o Corinthians. E ainda assim o Corinthians tinha 2 a menos. Vejam só. E o Corinthians conseguiu, na superação, esse empate em 0 a 0 e ainda criar a melhor chance do jogo. O Fagner foi um monstro. O Gabriel foi um cara assim impressionante na marcação. O Luan foi um cara que segurou a bola, carregou a bola do jeito que pôde. Ainda falta aquela confiança da motricidade fina, né? Daquele domínio, daquele chute mais qualificado, daquele elan, né? Tô tentando encontrar palavras aqui para definir o que falta pro Luan. Falta aquela qualidade mais fina que ele tem, que tá faltando assim no arremate, no último passe e tudo mais. Agora, taticamente e como envolvimento do jogo, o Luan para mim fez uma ótima partida. Ele já vinha crescendo e ele foi o cara que tentou segurar, tentou criar, tentou ficar mais com a bola, porque o Corinthians estava muito ameaçado. Se o Grêmio tivesse tranquilidade, se tivesse botado a bola no chão, se o Jean-Pierre tivesse continuado na meia, tudo sim. Mas o Renato tem participação nisso. E os jogadores do Grêmio também não souberam fazer a leitura correta de determinadas jogadas. E o Corinthians se segurou bem lá atrás e ainda assim, dentro do que pôde, dentro das suas totais limitações, ainda conseguiu agredir o gol adversário. Eu acho que o que fica desse jogo... primeiro, a arbitragem horrorosa, pode ter tido interferência no resultado, no jogo e tudo mais, mas isso para mim é um debate. O outro o Grêmio não soube aproveitar a sua superioridade numérica e é nesse tipo de jogo que se ressalta aquela falta que o Grêmio não pode ter em determinados momentos. Era um jogo em que você precisava aproveitar, o teu adversário está combalido, está com 2 a menos, tecnicamente já é inferior, você tem que aproveitar, você está disputando o título, pelo menos na teoria, tem que vencer, fora de casa, e isso foi preocupante. O Grêmio não soube aproveitar essa vantagem que obteve no jogo. E também, eu vou bater nessa tecla pela mexida do Renato, que sacrificou o Jean-Pierre no jogo e isso não foi legal. E tem o outro lado. Tem o outro lado de que serve como alento para o Corinthians, de que esse elenco
tem limitações, tem dificuldades, mas tem jogadores que estão começando, se já não, os que já estavam lá entendiam, mas alguns estão entendendo o que significa jogar no Corinthians, que você precisa dar sempre um pouco mais, que você não pode se entregar, não importa erro de arbitragem, não importa se você tem 2 jogadores expulsos, não importa se está perdendo de 2-0, não importa o resultado do jogo, não importa a adversidade. Você precisa jogar até o final, você precisa deixar tudo lá dentro. E quando terminou o jogo, eu vi jogadores extenuados do Corinthians caídos no gramado. Por quê? Porque acho que eles entenderam que é isso que o torcedor quer ver. Hoje foi um empate, e foi um empate até, de certa forma, para ser comemorado devido às circunstâncias, mas que dá uma esperança para que um Corinthians minimamente organizado defensivamente, isso o Mancini já deu para o time, e que mesmo com as limitações, o torcedor sabe que esses caras vão se entregar até o final. Para mim foi o que ficou do jogo. E para você? Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!